com os crentes de todas as eras, a Deus hei de sempre louvar. Do céu tenho muitas saudades, das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu vi meu Senhor, rodeado de grande esplendor. Amém. Boa noite, vocês. Estão todos bem? Eu espero que também os irmãos que estão nos ouvindo à distância, todos também estejam bem, com saúde, pela graça de Deus, não é? E nós vamos, sem perder nenhum tempo, dar início então à nossa palestra nesta hora, e vamos então curvar nossas frontes para uma palavra de oração. Amado Senhor, soberano Deus, Criador dos céus e da terra, nós agradecemos a Ti nesta hora, por o Senhor estar sempre cuidando de nós, Teus filhos. Sabemos que não merecemos este cuidado, não temos feito nada de bom para merecer isto, mas a Tua graça infindável, Teu amor infinito, Teu amor incondicional, tem sido dispensado para nós desde antes da fundação do mundo, onde o Senhor amou o mundo de tal maneira que deu o Seu próprio Filho, Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê. E nós cremos, estamos incluídos entre aqueles que cremos, e agradecemos ao Senhor por estar em nós esta capacidade de crer, esta capacidade de aceitar. E rogamos a Ti a Tua ajuda nesta hora, para naquilo que temos crido, para que possamos viver de acordo com esta crença, com esta convicção. Que nossos atos, nossas atitudes para com as pessoas possam ser de acordo com a Tua vontade. Perdoa, Senhor, nossas faltas, nossos pecados. Somos tão incapazes, Senhor, somos tão frágeis, mas Tu és o Deus forte e santo que pode nos ajudar em nossa fraqueza, que pode nos dar força, virtude, poder do alto para erguermos nossa fronte e continuar caminhando, mesmo quando todos os vendavais está vindo ao contrário do nosso caminhar. Que possamos com os ventos fincar mais raízes na terra e nos estabelecermos mais na Tua presença. É no nome amoroso de Teu Filho Jesus que nós te pedimos. Amém. Amém. Bom, amados, para começar nossa palestra nesta noite, eu gostaria de primeiro dizer a vocês e aos amigos que nos ouvem pela internet que estaremos por esses dias falando sobre o tema a vida de Deus. Quando se trata da vida de Deus, nós queremos tratar daquele que é Deus, vida. Não a vida do homem, como falamos a vida do homem, a vida do animal, a vida útil de tal objeto. Não se trata disso quando estamos falando da vida de Deus, como se Deus tivesse uma vida à parte daquilo que Ele é. Estamos falando do Deus vida, Deus que é a própria vida, o próprio existir. E por isso que para nosso texto, eu gostaria de voltar às nossas Bíblias e lermos uma pequena expressão aqui, um pequeno comentário, que está no livro de João, no Evangelho de João, no capítulo 5, versículo 26. E vocês que acompanham podem ler em suas Bíblias ou podem apenas procurar, anotar e ler depois. Mas em João 5, 26 está escrito: porque como o Pai, isso é as palavras do Senhor Jesus, porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu ao Filho ter a vida em si mesmo. Você observa por estas palavras que o Filho só tem vida, ou só tem a vida, porque o Pai deu a ele esta vida. Vê? Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo.
Ok, o Filho tem vida em si mesmo, sim, mas foi-lhe concedido isto por aquele que é Deus vida. Logo, se nós formos ao livro de Romanos, no capítulo 8, versículo 28, está escrito aqui as palavras do apóstolo São Paulo. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Você tem decreto aí em sua Bíblia? Decreto? Pelo seu propósito, ou decreto. Então Deus teve um propósito. E esta palavra propósito vai ao menos vai além do que aquilo que nós entendemos como propósito. Qual o propósito que há nisso? Como se apenas se tivesse uma ideia do que se pode fazer ou de um fim que vamos alcançar. Nessa questão de propósito, você tem algo que foi decretado para ser assim. Não um início para se trabalhar lá no meio, para dar certo no fim. Não. Este propósito é decreto. Ele decretou. Porque ele conhece o fim desde o começo. Não é? Conhece o fim antes de haver um princípio, antes de haver um começo sobre alguma coisa. Deus já sabia todo o destino daquilo. Agora, ou Deus quer dizer o que ele disse, ou não diz aquilo que quer dizer. E se ele não diz o que ele está dizendo nas Escrituras, ele seria um mentiroso. E eu estou comentando com vocês o que acabamos de ler em Romanos 8, versículo 28. Você diz: olha, mas olha a minha vida, olha a minha situação. Sou pobre, desesperado, rejeitado, não alcanço meus objetivos, meus sonhos não se realizam, meus desejos nunca vêm a mim, o que eu penso nunca consigo alcançar, tenho tanta boa intenção, tem tanta gente ruim, pior do que eu e alcança tudo, tem tanta gente que não presta para nada e tem família abençoada, tem tanto homem imprestável, no entanto tem cada mulher submissa, direita, ordeira, não é? Tem cada mulher ranzinza, ruim, com esposos tão, vamos dizer assim, tão, como eu diria, abnegado, não é? Com tanto amor. E assim você vai fazendo essa diferenciação. Cada um de acordo com, vamos dizer assim, a sua vida, a vida que vive, né? Cada um com a sua circunstância. Bem, do que estamos reclamando? Você diz: eu conheço pessoas que não valem um centavo, na sua concepção, claro. Não valem um centavo, na concepção de muita gente, pela lógica, pela realidade. No entanto, são pessoas saudáveis, como diz: estou vendendo saúde. E você diz: e por que eu? Estou só o caco. Estou só o caco. Olha, ou Deus disse o que ele diz aqui, ou ele está dizendo realmente o que ele quer dizer, ou não está. E se Deus não está dizendo o que diz aqui na palavra, ele seria um mentiroso. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Agora, se Deus está dizendo o que ele está dizendo aqui, e o que nos faz entender, então não permita que o diabo lhe diga nada ao contrário disso. Não importa a circunstância que você esteja vivendo, não deixe o inimigo falar outra coisa diferente daquilo que Deus diz em sua palavra. Ele disse que todas as coisas te ajudam para o bem. É para o nosso bem. É ruim demais o que aconteceu. Mas as Escrituras dizem que se eu amo a Deus, então todas as coisas contribuem para o meu bem, para o meu aperfeiçoamento. Por mais que eu chore, por mais que eu reclame, aquilo é para o meu bem. Ou eu terei que dizer que Deus não está dizendo o que está dizendo em sua palavra. Agora, em seguida, o apóstolo Paulo diz como é que tudo contribui para o bem. Como e por quê?
a partir do versículo 29 de Romanos 8. Aqui está o porquê as coisas contribuem para o nosso bem. Todas as coisas. Porque os que dantes conheceu, quer dizer, os que conheceu de antemão, ou antes da fundação do mundo, também os predestinou. Então são aqueles que foram predestinados. Antes de haver um destino, teve um predestino, ou uma escolha, uma eleição foi feita, ou um estabelecimento para cada um de nós em uma posição, como atributos da vida de Deus. Este é o tema, a vida de Deus e seus atributos. Então, se foi estabelecido, antes da fundação do mundo, uma posição para cada um de nós estarmos como atributo deste Deus vida, e Deus conhecendo todas as coisas, sabendo o que iríamos passar, e até as escolhas pessoais que nós faríamos com o nosso livre-arbítrio, Ele já disse, vocês vão plantar e vão colher o que plantaram. E quando vocês colher o que plantaram, com certeza aprenderão a lição. Terminará tudo contribuindo para o vosso próprio bem. Então, porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Vê? Agora, eu quero me deter aqui por um instante. Quero me deter aqui por um período de tempo, não é? Vamos pensar um pouquinho. Vamos considerar por um minuto esta afirmação que Paulo faz aqui. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho. Veja, esta conformação à imagem do Filho, ou esta semelhança à imagem do seu Filho, é tudo, é onde está a chave para a compreensão desta Escritura. Para serem conforme a imagem do seu Filho. E é por isso que todas as coisas funcionam juntas acerca de tudo isto. Todas as coisas estarão funcionando nisto, porque você é predestinado. Então tudo, bom ou ruim, estará funcionando em prol disto, para que você seja feito conforme a imagem de seu Filho. O propósito é este. Este é o propósito. Veja você. Ele disse que nós somos predestinados para ser conformes à imagem de seu Filho. Então, desta forma, meus amigos, se somos predestinados conforme, então todas as coisas funcionando junto são para um propósito, e isto é causar a conformação à imagem de seu Filho, casar em nós este conforme, esta semelhança, esta igualdade, questão de caráter e obediência ao próprio Deus, tal como o Filho primogênito foi. Então tudo contribui para o bem, para que nós obtenhamos aquele caráter do Filho. Vê? Agora, pense só um pouquinho sobre isto aqui, porque estas são coisas que foram estabelecidas para os predestinados. E aí nós podemos nos perguntar, ou fazer esta pergunta, para entendermos melhor a questão. O que é ser um predestinado? O que é ser predestinado? Então você observa, a palavra predestinado quer dizer determinar ou decidir de antemão. Isto é o significado da palavra predestinado. Determinar ou decidir de antemão. E chegamos à compreensão melhor disso quando vamos a fundo e nós vemos que há duas palavras gregas que gera esta palavra predestinado, que é a palavra proorizo. E a palavra pro significa de antemão. E a palavra orizo quer dizer determinar, ou marcar as fronteiras ou limites. Vê?
fixar ou ordenar. Então, quando estamos falando de um predestinado, estamos falando de um ser, de alguém que Deus, então, determinou, marcou fronteiras e limites. Marcou. Para onde você vai? Vai entrar em que beco? Vai sair pelo qual? Pois bem, Deus estabeleceu fronteiras e limites. Você diz, mas e se eu me desviar? Você vai ter que entrar de volta para dentro das fronteiras. Porque dentro da fronteira estabelecida, do limite estabelecido, Deus deixou brecha. Deus deixou brecha para que você quebrasse a cabeça, para que você batesse a testa na parede, como o filho pródigo fez. E depois reconhecesse que por si próprio você caminharia para o inferno. Deus estabeleceu limites e fronteiras. Mas essa predestinação não é como um tubo, um cano, que Deus te joga lá dentro e te imprensa para você sair do outro lado. Se fosse assim, era muito fácil, né? Era muito fácil. Você fica sem saída. Você nem pecaria, não faria nada de errado, Deus te colocaria aqui e empurraria para o outro lado. Não é assim. Predestinação não é assim. Ele estabeleceu limites e fronteiras. E dentro desses limites e fronteiras, o ponto que você saísse fora, Deus já disse, olha, se você sair daqui, estará fora do meu domínio. Eu não tenho nada a ver com o que acontecer contigo aqui. Não serei responsável. Agora, aquele que confessar os seus pecados, né? Então ele é fiel e justo para purificar do pecado, limpar de toda injustiça. Filhinhos, não pequeis, mas se alguém pecar, se sair fora dos limites da fronteira estabelecida, há um advogado para advogar a causa. Você volta para a fronteira de novo. Você é um predestinado. Fixar ou ordenar. Então, como eu diria, nossa luta, nossa batalha, desafio, melhor dizendo, é descobrir onde está a fronteira. É descobrir onde está o limite, para não ultrapassá-lo. E uma vez ultrapassar, se ultrapassar este limite, você voltar atrás. E dizer, não, e aqui eu já não estou mais no terreno do papai. Já não é mais os domínios do meu rei. Já não estou mais dentro do reino aqui. Eu tenho que voltar fora. Tenho que sair disso aqui. Porque você não é como os outros que amam mais as trevas do que a luz. Você quer ficar na luz. Vê? Para que as suas obras sejam manifestas em Deus. Então você volta. E não por si mesmo. Você volta porque é um predestinado. E um predestinado ele encontra força para voltar. O Espírito Santo está ali para trazer de volta, para dirigi-lo. Porque tem uma parte de Deus ali. Ele é um atributo da vida de Deus. E não pode um atributo da vida de Deus perder a luz, cair da graça, blasfemar contra a sua origem. Não. Suas obras foram feitas em Deus. Que quer dizer, tem origem em Deus. Vê? Então, uma vez que você é um predestinado, você é o quê? Predestinar. Que esta palavra pró significa antemão, e a palavra orizo quer dizer determinar ou marcar as fronteiras ou fixar os limites. Então Deus determinou de antemão, ou tem marcados os limites de antemão, ou ordenou nossos passos de antemão. Vê? Ele ordenou nossos passos de antemão. Então nosso Deus, pelo pré-conhecimento, conhecimento antecipado, pelo pré-conhecimento, ele fez a determinação. Como você se conformaria à imagem de seu filho, ou como você cresceria em graça, em conhecimento, em estatura, não é? Até chegar a ser conforme à imagem de seu filho primeiro, do primogênito. Deus determinou e estabeleceu, e não importa o que aconteça em sua trajetória, foi estabelecido que você chegaria a ser conforme à imagem de seu filho. E o próprio Deus determinou de antemão teus passos. No Salmo 37, versículo 21, você encontra estas escrituras. O ímpio toma emprestado
e não paga. Que coisa, né? Rapaz, me presta aqui. Mas é uma cara de choro que fazem, que misericórdia. Irmão, lá em casa está a maior necessidade, meus meninos estão sem leite e a minha mulher está doente, mas conta tudo quanto é de coisa ruim. Na maioria das casas está assim. E às vezes na sua também. Ou me arruma tanto, tal dia eu volto aqui pagar. Eu prometo, tal dia eu tenho aqui que pagar. Você empresta e o camarada esquece. E quer ver acontecer isso é entre crente, viu? Quer ver acontecer isso é entre crentes. Não sei por que crente leva o nome de crente para fazer esse tipo de coisa. Tem comércio que nem vende fiado para crente. Tem dono de loja, é crente, mas não fica um centavo devendo. São ruins de negócios, camarada, viu? São ruins de negócios. Eles pensam porque são crentes, então todo mundo é obrigado a... eu sou filho de Deus, me dá. Que é isso, rapaz, sou filho do diabo, você aproveita de uma coisa dessa. Negócio é esse, se aproveitando do nome de cristão, para enriquecer, para agariar fundos, que é isso? Mas é dessa forma. E acerta, e pode, olha, eu acerto tal dia e coisa, ajeita. E você vai, tira de onde não tem, vamos dizer assim, arruma, empresta. E 1 mês, 2 meses, daqui a pouco está passando pelo outro lado da rua. Deixa de saudar com a paz do Senhor. Daqui a pouco nem na igreja vem. E assim vai. Dessa forma. Mas que coisa. O ímpio toma emprestado e não paga. Mas o justo se compadece e dá. Viu? E dá. Então, se você é justo, você tem, dentro dessa questão que eu acabei de falar para vocês agora, tá? Se alguém for até você com essa ideia, e ajeita, e meu filho, e aquela coisa toda, então a melhor coisa, você pode ajudar, tem onde ajudar, ajude, mas sem a ideia de receber em troca. Você não puder, não ajude. Se já te passou para trás, já diga, não, eu não tenho. Como não tem? Olha o dinheiro aí no seu bolso. E daí? Isso aqui é para pagar uma conta. Eu não tenho para te arrumar. Você não estará mentindo dizendo que não tem. O que está no teu bolso é teu? Está sobrando? Tem a carne para você comprar, tem a conta de água, tem a conta de luz, né? Tem a feira, tem um remédio. E tudo, não é seu? Não tenho para te arrumar. Não posso, não tenho. Agora, se você tirar do seu e entregar na mão de outra pessoa, então faça isso com o coração limpo, dizendo assim, se não cruzar meus batentes, não me faz falta, né? Se não me devolver, não vou sofrer por isso. Porque se você emprestou e aquela pessoa for um ímpio, você já sabe, o ímpio toma emprestado e não paga. Mas se você é justo, se compadeça e dê. E dê. Porque você empresta, deixa lá anotado, pendurado lá, e ali passa 2, 3, 4, 5 anos, você fica com mágoa toda vez que olha para aquilo, toda vez que lembra daquilo. Então, mas crente é só o nome, o diabo não é crente também? Não é? Agora, por que é que o justo mostra misericórdia e tem um coração doador? Por quê? E diz, o justo se compadece e dá. Por que será que o justo mostra misericórdia para com a pessoa necessitada? E tem este coração doador. Você sabe por quê? É porque Deus fez desta maneira. Deus fez isto. Olha a continuação da Escritura. Porque aqueles que Ele abençoa herdarão a terra, e aqueles que forem por Ele amaldiçoados serão desarraigados. Então, a palavra hebraica aqui para ordenado significa preparar, estabelecer, dirigir para, está estável, está estabelecido, está preparado, está proporcionado. Dessa forma, você vê a mão de Deus, você vê que a mão de Deus está
acima, está guiando os passos de cada um. Cuidando para que seus filhos, ou para que a semente justa não chegue a resvalar o seu pé. Não é? Ele está ali, todavia, guiando seus filhos, não é? Através de seu próprio erro. Quando seus filhos erram por fazer algumas escolhas erradas, mas são filhos de Deus, então o Espírito Santo que os estabelece, guia seus passos de volta para o caminho da verdade. Guia seus passos de volta para aquilo que é correto. Porque veja o versículo 23. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. São confirmados por Jeová. E deleita-se no seu caminho. Mas eu falhei. Significa que Deus guiou meus passos para a falha? Olha o versículo 24. Ainda que caia, não ficará prostrado. Eu não estou dizendo aqui que Deus te guia para a queda. Mas se você fizer por sua própria escolha e chegar a cair, aqui diz que não ficará prostrado. Isso nos dá esperança, não é? Pois o Senhor o sustém com a sua mão. Amém. E Ele, Deus, é que prova desse homem justo o seu caminho. Agora você pode dizer, o que acontece? Deus se deleita com a queda? Será que Deus se deleita com a queda de um homem? Davi, neste salmo, nos diz, nos próximos versículos, o que Deus pensa sobre isso. Que é no versículo 24 que você leu. Ainda que caia, não ficará prostrado. Agora, em algumas versões da Bíblia, em algumas versões das Escrituras, isto fica até mais claro, como na versão, a nova versão internacional, a versão em inglês. Para este versículo diz assim: ainda que tropece. Em algumas traduções está caia, né? Caia. Estamos falando de queda. O diabo caiu. Ele caiu, porque caíste do céu, ó estrela d'alva. Ele caiu. Tropeçar é diferente. Tropeçar é diferente de cair. E aqui diz que quando ele tropeça, o Senhor o sustém com a sua mão. Então a nova versão internacional diz: ainda que tropece, não ficará prostrado. Porque isso mostra que o justo não pode cair. Pode tropeçar, todavia, cometer falhas, mas você não ficará prostrado em suas falhas. Você não ficará lambendo seu próprio vômito, numa força de expressão. Não. Porque Jeová o sustém com sua mão. Se Deus sustenta com sua mão, como você pode estar caído? A diferença é como o irmão ligou hoje para mim, falou da luta que enfrentou recentemente. Ele disse: pela primeira vez na minha jornada, eu coloquei o joelho no chão. O tropeço foi tanto, a pancada foi tanta, que chegou a encostar o joelho no chão. Olha que pensamento. Mas você vai ficar em queda? Você vai ficar caído? Não. Aquele que tropeça, Deus está sustentando com sua mão para levantá-lo de novo. O chão nem te sente, você nem sente o chão. Mesmo que o diabo fique todo o tempo apontando tua falha. Mesmo que o diabo use pessoas aparentemente justas, fariseus e saduceus, para te apontar com o dedo, para te condenar por teu tropeço. O que te importa? Não é a honra dos homens que você precisa. Você não precisa ser honrado pelos homens. Você tem que ter sua honra naquele que te sustém pela mão, aquele que não te deixou caído à beira do caminho, mas que quando você tropeçou, ele te ergueu e te fez andar novamente, e te fez seguir adiante. Jesus nos disse que se o irmão estivesse em erro, estamos ali para perdoá-lo 70 vezes 7, não foi? Eu me pergunto, qual irmão, qual pessoa que você
já teve esta capacidade de perdoá-los 70 vezes 7. Você percebe que os atributos da vida de Deus, frutos dos seus lombos, fruto de seus pensamentos, isso não pode cair, não pode ficar prostrado. São parte de Deus, são almas que William Branham disse, elas vieram de Deus, descenderam dos céus, vieram por um caminho e você não se lembra de onde você estava antes. É como se você tivesse estado em coma e agora está despertando para a vida e você não sabe o que aconteceu antes. Porém, o Filho de Deus, Jesus Cristo, ele veio por outro caminho diferente do nosso. Ele contornou o caminho que nós viemos. E ele pôde lembrar como era antes, o que era feito, como era a vida, antes dele estar manifesto nesta carne, antes desse atributo do Deus vida estar manifesto em carne. Ele sabia o que ele passou com o Pai, a glória que ele tinha com o Pai antes do princípio. Ele orou por esta glória. Tudo que o Pai lhe ensinou, antes dele vir em manifestação à terra, ele lembrou de tudo. E assim sucessivamente. Nós não lembramos. Mas é dever do nosso papai nos ensinar a falar, nos ensinar a aprender as coisas. Como você nasce de criancinha, você não sabe de nada. E cada objeto, cada coisa que você vê, é dado um nome para você. É dado um nome para você. E você começará a associar as coisas com o nome, né? Com o desenho, com aquilo que você está olhando, vai aprendendo sobre as coisas. Ao mesmo jeito é sobre o céu, é sobre a vida eterna. O que sabíamos sobre a vida eterna? O que sabíamos sobre céu e inferno? O que sabíamos sobre predestinação? Não sabíamos de nada sobre estas coisas. Mas Deus tem nos ensinado durante toda a nossa trajetória do que somos, qual é a nossa origem, o que aconteceu. E agora estamos aprendendo que somos atributos da vida de Deus. E como tal, sustentados por sua mão, tendo nossos passos guiados por Ele mesmo, e então nós podemos entender que o que acontece conosco no nosso dia a dia, na nossa trajetória, é bom, é ruim, não reclame disso. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Pai bendito, te agradecemos nesta hora por tua bondade. Agradecemos a Ti por o Senhor ter tido cuidado de Teus filhos. Nós cremos que o Senhor, como mesmo ontem, hoje, eternamente, tem dispensado para este tempo uma forma especial de tratar com cada um de nós. Uma forma de nos corrigir, uma forma de nos animar. E, Senhor, que a chuva de ensinamento venha, caia sobre nós, como as gotas de orvalho que caem sobre a plantação antes do romper da alva. E que depois o sol brilha sobre aquelas plantas e as fazem reviver cada dia com vigor a mais, até alcançar o amadurecimento da semente, preparando-se para o próximo ciclo da vida. Nós estamos nesta condição, nesta hora, dependente de Ti para tudo. Perdoa os nossos pecados e consola os nossos corações. Te pedimos isto no nome amoroso de Teu Filho Jesus, para a Tua glória. Amém. Amém. Deus os abençoe e até a próxima palestra, se o Senhor nos permitir. Até a próxima. Deus abençoe. Os irmãos que nos ouvem pela internet, continue conosco, através do portal doutrinadamensagem.com.br, e-mail radiodif@hotmail.com, e nosso abraço, no nome de Jesus. Amém.